Olá, eu sou o Felipe Bauer e hoje vou falar sobre o tratamento do transtorno por uso de álcool. Uma das questões que pode dificultar o acesso do paciente ao tratamento é que geralmente os profissionais de saúde tendem a ter uma atitude pessimista em relação ao prognóstico do paciente. Em relação ao manejo da intoxicação aguda, quando o paciente recém fez uso de álcool, deve-se fornecer suporte e manejo expectante. Se o paciente apresentar um quadro mais grave, com estupor, anestesia e hipotermia, ele deve ser encaminhado para avaliação em serviço de emergência. Nesses casos, deve-se manter o paciente deitado de lado para evitar que ele aspire o próprio vômito e manter o monitoramento dos sinais vitais. Se for necessário o uso de soro glicosado, antes deve-se fazer uma aplicação de tiamina, a vitamina B1, para a profilaxia da síndrome de Wernicke-Korsakoff. Nos casos crônicos, em que há necessidade de uma abordagem motivacional para inserir o paciente no plano de tratamento, pode-se usar estratégias de intervenção breve. Essas estratégias consistem em sessões curtas, focadas em aumentar a capacidade do paciente em perceber os danos causados pelo uso de álcool. As estratégias utilizadas para tentar modificar o comportamento do paciente estão relacionadas ao estágio de motivação para a mudança em que o paciente se encontra. E dependendo do estágio em que o paciente se encontra, pode-se realizar aconselhamento, estratégias de encorajamento ao paciente e distribuição de material para a conscientização do paciente sobre a necessidade de tratamento. Tais medidas podem auxiliar o paciente a engajar-se no tratamento. Após essas estratégias de motivação, se elas forem bem-sucedidas e o paciente optar pela abstinência, então se vai para o próximo passo, que é o manejo da abstinência ao álcool. O tratamento da abstinência pode ser realizado ambulatorialmente na atenção primária, desde que não haja história prévia de sintomas graves de abstinência. Além disso, é preciso que não haja comorbidades significativas, que o paciente tenha um bom suporte social por familiares ou por cuidadores e que ele tenha um amplo acesso ao serviço de saúde. Se, ao contrário, o paciente apresentar um baixo suporte sociofamiliar, se ele tiver história prévia de sintomas graves de abstinência, se ele tiver comorbidades psiquiátricas ou clínicas, história de uso de outras substâncias ou se houver indisponibilidade de recursos no serviço de atenção primária, deve-se encaminhar o paciente a um serviço especializado. Nos quadros mais graves, o paciente pode necessitar de internação para o manejo agudo dos sintomas de abstinência. Se for optado pelo tratamento ambulatorial na atenção primária, devem ser observados as seguintes recomendações. Deve-se manter o paciente em local seguro e calmo, orientar o paciente e seu cuidador ou familiar quanto aos possíveis sintomas de abstinência, usar benzodiazepínicos para diminuir a incidência de sintomas de hiperatividade autonômica e inquietação, bem como diminuir o risco de convulsão. Os benzodiazepínicos de escolha são o diazepam ou o lorazepam, este último quando se existe suspeita de dano hepático ou quando se quer um fármaco de meia-vida mais curta. Este quadro mostra um possível esquema recomendado de uso de diazepam ou lorazepam para os primeiros 5 dias de abstinência. No entanto, podem ser necessárias doses diferentes e tempo diferente de tratamento, conforme a intensidade dos sintomas presentes e a resposta do paciente. A síndrome de Wernicke-Korsakoff é um quadro grave que cursa com ataxia cerebelar, nistagmo e confusão mental. Para a profilaxia desse quadro, deve-se suplementar tiamina, que é a vitamina B1. Recomenda-se aplicar 100 mg intramuscular nos primeiros 3 dias de abstinência e, após, manter o uso de 100 a 300 mg por via oral por 3 meses. Quadros mais graves e que cursem com alucinações devem ser tratados com antipsicótico em um ambiente protegido de internação hospitalar. Após se atingir a abstinência, pode-se optar por um uso de medicação para manter a abstinência, no caso o disulfiram. Deve-se orientar o paciente quanto aos riscos e aos objetivos do uso de disulfiram, que é uma medicação que antagoniza a enzima que metaboliza o álcool. Essa é uma medida farmacológica que pode auxiliar o paciente a evitar o consumo de álcool. Mas é preciso lembrar que o paciente deve querer fazer o uso dessa substância e deve ser informado quanto aos riscos e quanto a essa síndrome de mal-estar intenso que o paciente pode sentir se usar o álcool em concomitância ao disulfiram.
Outras opções possíveis para o tratamento farmacológico da manutenção de abstinência são a naltrexona e o acamprosato. Existem outras estratégias não farmacológicas, como grupos terapêuticos de autoajuda, como Alcoólicos Anônimos, terapias cognitivo-comportamentais e de manejo de contingências, podem ser úteis para evitar que o paciente tenha recaídas. Por fim, deve-se orientar o paciente a evitar situações que possam desencadear um novo uso de álcool, como, por exemplo, frequentar os lugares em que ele consumia a bebida anteriormente. Além disso, uma coisa que pode auxiliar no tratamento é que o paciente tenha um profissional na atenção primária que seja a referência dele, para que ele busque esse profissional sempre que ele se sentir inseguro em relação a manter a abstinência. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre o tratamento do transtorno por uso de álcool. Qualquer dúvida, acesse os canais de comunicação do Telesaúde RS.